Oi, chuchus! Tudo bem com vocês? Eu por aqui, né, Cacau Sotero, no programa Fica em Casa Aprendendo. Hoje nós vamos aprender mais um pouco sobre o povo africano, né? O povo africano tem a sua literatura e a sua literatura tem uma história, né? Como toda literatura de qualquer canto do país, né? Temos a região, né, os países que foram colonizados, assim como nós, por Portugal e falam também a língua portuguesa. Então, por isso nós estudamos, tá? Hoje nós vamos ver a historicidade das literaturas africanas, né? Tudo tem um começo, tudo tem um porquê. Eu trouxe aqui, ó, uma figura, né, o país e aqui o símbolo da etnia negra. Nós vamos ver o início de tudo, né, pelo menos o que se tem, né, de informação, características e algumas produções literárias ou autores e obras, como queiram, tá? Então leiam aí, hoje a gente vai ler bastante, tá? Aí muita informação aí para nós assimilarmos. Então, pegue seu papel, pegue sua caneta e fique conosco, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Acompanhe a leitura agora na tela do seu computador, do seu smartphone. A área de literaturas africanas de língua portuguesa concentra o estudo das literaturas nacionais dos países africanos de língua oficial portuguesa. Quais são eles? Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Então, as literaturas africanas de língua portuguesa têm 160 anos de existência, apesar de os primeiros textos datarem da segunda metade do século XIX e só no século XX. Então, aqui a gente já tem a primeira informação, tá? Esses países foram, como nós, colonizados pelos portugueses. Então, eles falam a língua portuguesa. Mas a literatura, né, tem 160 anos apenas. Tá? As literaturas africanas têm apenas 160 anos. Mais leitura. Essas literaturas começaram a adquirir maioridade deslocando-se da literatura portuguesa, trazida como paradigma pelos colonizadores, embora não se tenham desenvolvido sempre em conjunto, devido aos seus respectivos contextos socioculturais diferenciados. Então assim, nós aqui no Brasil estudamos todos esses movimentos que aconteceram lá na Europa, lá em Portugal, e também aconteceram aqui no Brasil. Mas aqui as literaturas africanas têm aí uma diferença de data, né? Nós fomos descobertos em 1500, né? Então nós já estamos em 2021. Então nós tem muito tempo, tem muita história literária contada aqui no Brasil, muitos autores brasileiros que acompanharam esse cenário europeu por conta da nossa colonização. Mas na África é diferente. Houve um tempo de colonização, houve um tempo de libertação, né, de independência, e aí as primeiras literaturas foram compiladas bem mais tarde. Tá? Inicialmente, nós tínhamos a oratura, tá? Lá na África, que é o conjunto, né, de literaturas que eram contadas. E não há registros escritos desses contos. Né? Então, conto, trava-língua, fábula, tudo aquilo que era contado era chamado de oratura. Tá? Então, é uma dica, uma informação acerca da literatura africana. Tá bom? Aí eu tenho um poema, Mãos Esculturais. Acompanha comigo. Além deste olhar, vencido, cheio de mares negreiros fadigado, e das cadeias aterradoras que envolvem lares, além de silhuetar mágico das figuras noturnas, após cansaços em outros continentes dentro da África. Então, eu trouxe esse trecho e aqui já conta. Mãos esculturais. Se as mãos são esculturais, são mãos que fazem esculturas, mãos que constroem, mãos que produzem. Além deste olhar, vencido cheio de mares negreiros fatigados. Aqui eu já tenho mares negreiros, são aqueles mares que foram
permeados, né, cheios de navios que transportavam os negros para serem escravizados em outras regiões, tá? Vencido e das cadeias aterradoras que envolve lares além de silhuetar mágico das figuras noturnas, após cansaços em outros continentes dentro da África. Outros continentes dentro da África, o negro saiu da África, mas a África não saiu dentro de si. Além desta África, de mosquitos e feitiços sentinelas, de almas negras, mistério orlado de sorrisos brancos, adentro das caridades que exploram e das medicinas que matam, além África dos atrasos seculares em corações tristes. Além deste cansaço, em outros continentes, a África viva cinto-as nas mãos, esculturais dos fortes que são povo e rosas, e pão e futuro. Sagrada Esperança, 1975. Bom, aqui a gente já tem um lamento, né? Um conto voltado para o lamento, para a tristeza, de toda uma história construída sob o sofrimento, sob a injustiça e também com muito sangue derramado, tá? Nós estamos falando aqui da história dessa literatura africana. Então, nos anos 50, surge a poesia direcionada para a afirmação das raízes africanas e da identidade a ser recuperada. Sob o lema Vamos Descobrir Angola, o movimento dos novos intelectuais de Angola propunha o resgate da angolanidade, também reivindicada pelos poetas de mensagem. Então, aqui nos anos 50, a gente já tem aqui uma primeira informação interessante, né? Esse movimento, os movimentos iam surgindo em busca dessa identidade nacional africana. E essa angolanidade, tá? É a questão da raiz de Angola, dos povos angolanos e também da libertação dessa colônia portuguesa. As literaturas africanas se encontram onde? Nos jornais do período colonial, espaço profícuo da divulgação ficcional, poética, da cultura em geral e de resistência aos mandos e desmandos de um sistema colonialista que ignora o saber, ignora as manifestações culturais e as formas de expressão dos povos subjugados. Esses povos subjugados são os povos africanos. A sua condição na sua terra, em terra alheia e de continuar preservando essa cultura que não poderia de maneira nenhuma ser esquecida, tá? Ser apagada da sua história. Eu tenho aí uma foto para vocês, tá? E não se pode falar da literatura africana sem se falar de negritude, um tema fundamental, tá? A negritude foi um movimento também, um movimento onde a raiz, a história desse povo precisava estar à frente, à mostra. Acompanhem comigo. Negritude, tá? É negritude em francês. Foi uma corrente literária que agregou escritores negros de países que foram colonizados pela França. Os objetivos da negritude são a valorização da cultura negra em países africanos ou com populações afrodescendentes expressivas que foram vítimas da opressão colonialista. Nós sabemos bem, né, que o que é uma colonização, tá? Opressora. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles encontraram os índios e fizeram essa mesma opressão com aquele povo. Nós somos fruto dessa mistura dessas raças. O índio, o colonizador, né, o europeu, o branco e o negro. Então, esse movimento de negritude, né, essa corrente literária lá na França, tinha como proposta resistir a essa opressão trazida pelo colonizador. A negritude é um movimento de exaltação dos valores culturais dos povos negros. É a base ideológica que vai impulsionar o movimento independentista na África. O movimento negritude surgiu com o objetivo de reconstruir o orgulho e a identidade africana. Por que reconstruir o orgulho? Porque essa construção de literatura, ela tem fases.
A fase da alienação. Eu saio do meu país, eu vou, por exemplo, para a França. E lá eu vou viver como francês. Eu vou aceitar a cultura francesa, eu vou aceitar a colonização francesa e vou me esquecer de onde eu vim, das minhas origens. Então é uma fase chamada de alienação. Depois, tem uma fase chamada de identidade nacional, que é justamente quando esses movimentos surgem para trazer essa afirmação e autoafirmação enquanto pessoa, enquanto africano. Tem também o movimento de uma fase da resistência, que é uma fase que até hoje existe e é imposta para a sociedade. Eu sou negro, eu tenho uma cultura, eu tenho uma história e ela precisa ser respeitada. Infelizmente, esse respeito a essa história tem se feito de forma impositiva, né, na resistência. Infelizmente, ainda nos dias de hoje é assim, tá? Em muitos cantos do mundo, inclusive aqui no Brasil. O movimento da negritude foi idealizado, como nós já sabemos, na França, né, fora da África, e provavelmente surgiu nos Estados Unidos. Passou pelas Antilhas e em seguida atingiu a Europa, chegando à França, onde adquiriu corpo e foi sistematizado. Então, assim, o que se tem ideia, França. Mas aí tem também essa ideia de que começou nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos também é um berço muito forte da resistência do movimento negro. Tá? Sou Negro, poemas de Carapinha, 1978. Sou negro. Negro sou sem mas ou reticências. Negro e pronto. Negro pronto contra o preconceito branco. O relacionamento manco. Negro no ódio com que retranco. Negro no meu riso branco. Negro no meu pranto. Negro e pronto. Beiço, pichain, abas largas meu nariz. Tudo isso sim. Negro e pronto. Batuque em mim, meu rosto. Belo novo contra o velho belo imposto. Eu não me prego em ser preto. Negro pronto contra tudo que costuma me pintar de sujo ou que tenta me pintar de branco. Sim, negro dentro e fora, ritmo sangue sem regra feita. Grito negro força, contra grades, contra forcas. Negro pronto, negro e pronto, negro sou. Esse poema é de Kuti, tá? E aí a gente vai falar de Kuti aí em outro momento. Ele é introduzido pelos versos: sou negro, negro sou, sem mas ou reticências. Negro e pronto. O que seria um negro com mas ou com reticências? Ele diz: sou negro e pronto, sem mas e sem reticências. A minha pergunta é: o que seria um negro com mas ou com reticências? Aí a gente parte para a gramática, né? Mas é uma conjunção adversativa, é uma conjunção que vai ligar orações, né, ou termos de mesma função com ideias contrárias. Então, se eu sou negro sem mas, não tem nenhuma ideia contrária que vá negar a minha negritude. E reticências é porque tem algo mais além da minha negritude. Não, não tem. Sou negro e pronto. Assim escreveu o Kuti. Tá certo? A expressão negro e pronto é empregada 3 vezes no poema. Que sentido ela assume no poema, levando em conta o ponto de exclamação e a repetição? Negro e pronto. Tá aqui, ó. A expressão com a expressão negro pronto, tá? Com o sinal de exclamação. Um sinal que dá uma expressividade a essa fala. Por que ele repete 3 vezes? Porque muitas vezes, para você ser entendido em determinada situação, você precisa repetir quem você é. Talvez outros povos não precisem disso. Talvez um branco dentro de um estabelecimento não precise dizer que ele é branco. Não precise dizer que ele, não, que ele tem que ser orgulho da sua etnia.
mas os estereótipos colocados pela própria sociedade, o próprio poema fala. Sem a pele não é suja, como é imposta, como é dita. Isso aí é a questão do preconceito. E aí, quando ele diz, sou negro e pronto, acabou a história. Essa é a minha história. Ele fala, ele reafirma e ele ratifica, ok? Meu rosto belo, novo, contra o velho belo imposto. Negro pronto contra tudo que costuma me pintar de sujo ou que tenta me pintar de branco. Que novo conceito de belo o texto representa? O que seria belo? Eu vou relembrar você uma coisa. Quando houve a abolição da escravatura no Brasil, e com certeza isso não foi diferente em outros cantos do mundo, a proposta dos líderes, né, a proposta das pessoas mais influentes, era deixar que os imigrantes chegassem ao Brasil para embranquecer a nossa população. Isso com certeza não foi diferente em outros cantos do país, né? Aliás, outros cantos do mundo, em outros países. Então, quando ele diz assim, o novo conceito do belo quer dizer que ser negro também é ser belo. Ser negro também é um conceito novo que pode ser reformulado a partir dessas situações colocadas como desprezíveis, colocadas como pintar de sujo, né? Eu vou dizer que tu és sujo porque tu és negro. O autor coloca a sua afirmação. Não, eu sou negro e pronto. Eu não tenho más, eu não tenho reticências, eu não tenho pele suja. Esta é a minha cor, da qual eu me orgulho. Essa é a afirmação no texto, certo? E aqui, para finalizar, eu trouxe uma canção que foi composta quando se comemorava 100 anos de abolição no Brasil. Você vai analisar, isso foi em 1988, nós já estamos em 2021, se essa letra que foi de um samba enredo da Escola de Samba Mangueira, do Rio de Janeiro, está atual ou esse tempo já passou. Acompanha comigo. Será que já raiou a liberdade ou se foi tudo ilusão? Será, será que a Lei Áurea tão sonhada, há tanto tempo assinada, não foi o fim da escravidão? Senhor, ó Senhor, eis a luta do bem contra o mal, que tanto sangue derramou contra o preconceito racial. O negro samba, o negro joga a capoeira. Ele é o rei da verde-rosa da mangueira. Pergunte ao Criador, quem pintou esta aquarela? Livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. Sonhei que o zumbi dos palmares voltou. Oh, a tristeza do negro acabou. Foi uma nova redenção. Senhor, eis a luta do bem contra o mal, que tanto sangue derramou contra o preconceito racial. Será que nós ainda vivemos preconceito racial aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal, em alguns tantos outros países que formam esse mundo onde vivemos? Será que a Lei Áurea, tão sonhada e há tanto tempo assinada, marcou de vez o fim da escravidão? O eu lírico coloca isso. Ele diz assim: hoje, dentro da realidade, onde está a liberdade? Onde está que ninguém viu? Não se esqueça que o negro também construiu as riquezas de tantos países por onde ele passou, assim como aqui no Brasil. Essa é a nossa reflexão. Este foi o assunto, a história, né, a historicidade das literaturas africanas. E eu fico por aqui. Compliquei?